Bom, vamos lá. Eu sou um cara que presta bastante atenção em recomendações de livros, principalmente quando essas recomendações vêm de pessoas que ou chegaram onde eu quero chegar, ou que trilham um caminho, né, estão no percurso que eu também quero fazer. Né? Então, se você está aqui no canal da Tech Finance, é muito provável que ou você pense em trabalhar com consultorias financeiras, ou você já trabalhe com consultorias. E o que a gente foi percebendo com o tempo é que essas pessoas têm algumas características em comum, né? Uma delas é o interesse por temas relacionados a negócios, finanças e empreendedorismo. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Olhei para o ano 2025, né? Olhei para a lista de livros que eu li ao longo do ano e eu montei uma mini lista com 4 dos melhores livros que eu li ao longo deste ano. O último, né, que no caso é o primeiro deles, eu vou deixar o primeiro por último, potencialmente foi o melhor livro, não só que eu li em 2025, mas é o melhor livro que eu li na vida. Tá? Coisas que a gente leva em consideração e que são características em comum dos livros. Você vai perceber que nenhum dos livros que eu vou trazer aqui são livros técnicos, mas todos eles contribuíram de maneira bem particular para a forma como eu penso sobre os negócios aqui da Tech Finance e sobre a prática de consultorias financeiras. Então, vamos ao top 4. Em quarto lugar está o De Volta ao Jogo. De Volta ao Jogo, que é o livro que conta a história do BTG. Um livro muito bom, principalmente porque a história de criação do banco ela se mistura com a criação e as transformações que o mercado financeiro brasileiro sofreu. Tá? Então, o que é muito legal? Na minha avaliação, uma das grandes lições que este livro trouxe para mim, além de ser uma história hiper interessante, é que entender que timing é muito importante, tanto quanto competência. Você tem um grupo de pessoas muito competentes que, se não sabem aproveitar bem as oportunidades, elas podem deixar oportunidades na mesa, elas deixam de ganhar dinheiro com isso. O BTG, né, na sua história, ele foi um banco que não só foi bem gerido, mas foi um banco que soube ler as transformações do mercado e se posicionou nos momentos certos. Privatização dos anos 90, né, aconteceu muito no país da gente. Abertura do mercado de capitais, fusões, aquisições. Veja, eles não criaram todas as ondas do mercado financeiro brasileiro, mas eles surfaram muito bem algumas delas e isso fez o banco ganhar muito dinheiro. E aí, para quem trabalha com consultoria financeira, né, tentando fazer um recorte aqui, tirar uma lição, entender as transformações do mercado é muito importante para que você possa se posicionar antes de a onda chegar. Hoje, por exemplo, a onda que a gente defende já há alguns anos é a onda do descomissionamento. Mas a onda do descomissionamento nada mais é do que mudar a forma como eu sirvo o cliente de investimentos. Em vez de receber uma comissão por um produto que eu recomendo, né, que me coloca num conflito de interesses, eu vou servir este cliente a partir de um valor que ele é claro. O cliente sabe quanto está pagando para contar com o meu aconselhamento. Na nossa avaliação, quem entender isso agora, né, e se você chegou agora, talvez você já esteja até um pouquinho atrasado, mas o mercado financeiro está mudando muito, você vai surfar uma onda neste mercado que ela deve se manter crescente pelos próximos 10 anos, pelo menos. Tá? Então, esse aqui é um livro muito legal. Terceiro lugar é o Na Raça, que conta a história de como o Guilherme Benchimol criou a XP. Puta de um livro também. E aí, né, isso se aplica tanto pro livro que conta a história do BTG, quanto para o livro que conta a história da XP. Você pode não concordar, né, com a forma como a empresa foi conduzida em alguns momentos, com decisões que os presidentes dessas empresas tomaram, mas, é inegável o papel das duas empresas na maturidade, na construção de um mercado financeiro mais maduro no país da gente, né? A XP, por exemplo, ela foi uma empresa que contribuiu demais para esse fluxo de migração de patrimônio da pessoa física comum que estava nos grandes bancos para as assessorias de investimentos. E aí, se a história do BTG ela se mistura com essas principais transformações do mercado financeiro brasileiro, a da XP, na minha leitura, evidencia aqui o Guilherme Benchimol, né, que é o fundador, como um empreendedor que ele não necessariamente venceu por ser o cara mais inteligente, o mais brilhante, mas indiscutivelmente é alguém que, como diz o próprio título do livro, né, Na Raça, é um cara muito esforçado, muito raçudo. E isso aqui traz lições bem importantes na minha avaliação, tá? A principal delas para o consultor financeiro é que vence não necessariamente aquele que é o mais inteligente, né? Mas vence o cara que é mais consistente, que é mais insistente, que é mais pau na máquina, o que não desiste na primeira porta fechada, e isso é especialmente verdade na minha avaliação para quem está começando no mercado. Tá? Você vai ouvir muito não,
Muitos nãos, eles vêm para construir, né? A gente fala muito isso, que os nãos são subprodutos de um sim que vai chegar. A diferença muitas vezes entre quem cresce e quem desiste é isso, pô, é ter raça. É não contar com a sorte e fazer a sua parte. Segundo lugar, eu vou dar o segundo lugar no pódio para A Marca da Vitória, que conta a história do Phil Knight, cara que fundou a Nike. E este livro aqui, eu provavelmente li ele assim em 30 dias. Devorei esse livro. É uma leitura super agradável, uma narrativa super envolvente. E o mais interessante, né, aqui é que o livro ele não retrata uma jornada que é repleta de conquistas, né? Isso aqui é muito legal. A construção da Nike como ela é hoje, ela não é uma linha reta. Muito pelo contrário, diversas foram as vezes em que o Phil Knight, que é o fundador da empresa, esteve prestes a ver o seu negócio escorrer pelas mãos. E isso em diferentes etapas do negócio. Pô, em dado momento era uma crise de caixa, né? Eu não tinha dinheiro em caixa para pagar fornecedor. Em outro, você tem fornecedores quebrando contratos. Em outra etapa, em outro momento da empresa, uma concorrência predatória, porque queria derrubar a Nike, matar de todo jeito. Então, não foram menos do que 5 vezes os momentos em que a empresa quase quebrou, né? E por que eu acho que isso aqui é uma inspiração, especialmente para consultores financeiros e pessoas que querem empreender na área? Veja, isso aqui é muito legal. Assim como o consultor financeiro que está começando, muitas vezes ele não é um cara que se dedica 100% para atuar com consultorias, ele começa part-time. O Phil Knight também começou part-time. Ele começou a Nike trabalhando no contraturno. O cara passou 5 anos para tirar o primeiro salário do negócio. Olha que maluquice. 5 anos. E aí, poxa, qual é a grande lição aqui? Construir algo que seja relevante leva tempo, né? E essa trajetória, ela não é linear. Você vai ter meses muito bons, vai ter meses muito ruins, você vai fechar contratos, vai perder alguns outros. E a questão não é se você vai enfrentar crises, mas é como você vai reagir a essas crises. Quando elas chegaram, o Phil, ele teve a inteligência emocional e contou também com a sorte, porque todo bom negócio conta com sorte, para não desistir. E aí, poxa, a Nike é o que é hoje, né? Inspira milhares de pessoas e isso é muito legal. O primeiríssimo lugar, e esse livro aqui provavelmente não é só o melhor livro que eu li em 2025, eu arrisco dizer aqui que é o melhor livro que eu li na vida, é esse aqui, ó, A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Você está vendo que é um livro bastante robusto, um livro bastante volumoso. E por que eu entendo que esse livro aqui, ele é uma porrada, né? Por que eu digo que é o melhor livro que eu li na vida? Porque ele é diferente de tudo que eu tinha lido até então, né? Então o contraste joga a favor. E esse livro, ele é a obra-prima de uma tese filosófica que a própria Ayn Rand, ela defende. E aí, poxa, qual é a grande sacada para mim, o que torna essa leitura, muito embora seja de um volume muito grande, uma leitura muito fluida? A Ayn Rand, ela conseguiu comprimir essa tese filosófica escrevendo isso como um romance. Então, pô, isso aqui não é um tratado acadêmico, por mais chato, mais difícil de digerir, né? Isso aqui é uma história envolvente, com personagens que têm muita profundidade e que traz dilemas reais. O principal questionamento do livro, e isso foi o que mais me chamou a atenção, é que ela traz uma narrativa que leva a seguinte pergunta, né? O que é que aconteceria, né, se as pessoas que produzem valor para a sociedade, né, e ela diz que são os empreendedores aqui, empreendedores e empreendedoras, simplesmente parassem? Eu estou falando aqui de, mais uma vez, empreendedores, pessoas que criam coisas novas, pessoas que são inovadoras. Se essas pessoas sumissem, o que é que aconteceria? E aí, ao longo da história, você vê que o mundo como ele é, né, e você vê que muitas das coisas que o livro ele narra acontece hoje no mundo real. Isso é um livro antigo, né, mas ele conta uma história que a gente consegue enxergar, né, no cotidiano. Você vê que ao longo da história, quando isso acontece, o mundo ele colapsa. Porque as pessoas que movem a economia, né, movem o mundo, elas decidem não mover mais. E aí, ó, eu não vou dar spoiler do livro, tá? Porque eu vou me utilizar da sua curiosidade para dizer que você precisa ler, né? E a defesa que a Ayn Rand aqui faz é uma defesa que eu considero radical, mas é um radical do bem, né? Criar valor, né, e ser recompensado pelo valor que você cria não é só algo ético, mas é essencial para que a sociedade como ela é hoje funcione, né? E por isso que é uma obra densa. A gente está falando de um livro de mais de 1000 páginas, mas é impossível que você saia o mesmo depois de ler esse livro. Você sai enxergando o mundo de forma diferente. E aí, poxa, se você chegou ao final desse vídeo, eu tenho um convite diferente para te fazer, que é o seguinte. Uma boa parte das pessoas que eu conheço gostariam de ler mais, mas a vida, ela, quando se impõe, seja por falta de tempo, seja por falta de foco, por falta de hábito, quando a vida se impõe, as pessoas não conseguem ler
o tanto que elas gostariam. Né? E aí você está fazendo a lista de livros que você vai ler, pô, esse livro aqui eu acho que eu vou começar, não pelo da Ayn Rand, que é maior, vou começar por algum outro aqui, mas na prática, alguns dos livros que talvez você tenha colocado na tua lista no começo de 2025, final de 2024, você não tenha conseguido ler. E aí qual é o meu convite, tá? Existe um projeto, né, da Tech Finance e da Empreender Dinheiro que se chama o Clube do Livro. Neste Clube do Livro, lá no Spotify, a gente lê os principais títulos do mundo sobre finanças, negócios e empreendedorismo. E o grande benefício de você acompanhar por lá é que você consegue ler clássicos aproveitando o seu tempo morto. Pô, eu tô no trânsito, tô sem fazer muita coisa, eu tô ouvindo um podcast lá que eu acho legal, pô, bota no Clube do Livro e você vai absorver um conteúdo que vai te permitir ampliar o repertório que você já possui. Você pode ouvir treinando, pode ouvir caminhando, enfim, fazendo qualquer coisa, né? E aí isso permite que você, mais uma vez, aumente seu repertório, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente. E o meu convite é para que você clique na descrição aqui deste vídeo, né? Vai haver um link e você vai clicar neste link para que você acesse lá o nosso canal no Spotify e, pô, se inscreva para poder acompanhar as leituras que nós fazemos por lá. E aí, chegando ao final do vídeo aqui também, se esse vídeo agregou a você, né? Se despertou em você esse desejo de ler mais, e você anotou alguns dos livros que estão aqui na sua lista para o ano que vem, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo, né, se você já leu algum desses livros e, se não, qual que você achou mais interessante. Beleza? Até a próxima, um forte abraço.